E aí galera, tudo bem? Boa noite, André falando, bem-vindos de volta, né? Bom tempo sem produzir nenhum vídeo aqui no canal. Na verdade, nesse meio tempo eu até gravei alguns, mas desisti de postar, enfim. E hoje, de fato, eu estou retomando as postagens e vou manter assim daqui pra frente, tá? Pelo menos um vídeo por dia, é certo que eu estarei postando, às vezes até mais, tá? Aproveitar esse período de quarentena, né? Tempos difíceis, né? Então vamos manter a produtividade na máxima aqui, que é bom que a gente ocupa a mente também um pouco, distrai e se torna mais produtivo, ajuda mais pessoas, que é um dos grandes intuitos desse canal, dissemina o conhecimento e aprende bastante também, né? Que igual eu já falei inúmeras vezes lá no início do canal, né? Quando você grava, quando você revê o que você fez, é muito mais fácil de absorver, de assimilar aquilo e de repetir ou não aquilo, aquele erro ou aquele acerto lá na frente, tá? Então o vídeo de hoje trata-se basicamente dessa reflexão, né? Uma reflexão minha sobre o dia de hoje, tá? Um dia em que eu não posso nem dizer que a leitura não estava encaixada, pois ela encaixou de certa forma. Ela começou bem zoada e depois ela encaixou bem. Encaixou bem, né? Depois ela encaixou, mas as duas operações que eu fiz foram operações erradas. Eu fiz cagada na primeira, que é aquele tipo de trade que você mal consegue explicar quando você olha para ele. Você pensa assim, putz, foi eu que fiz isso, que lambança. E o outro até tinha um certo fundamento, tinha lógica, era uma entrada coerente, porém eu antecipei um pouco as coisas e ferro. Né? Então, como diz o nosso grande amigo, né, o ferro está lá na esquina só te esperando. Se você der mole, ferro. Então, se o Afonso estiver assistindo aí, ele vai se identificar. Então, vamos lá, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que eu faço aqui? Ah, tá. Peraí, tem que mostrar. Eu não gosto de ficar exibindo. Eu gosto da minha tela bem limpinha. Então, cadê aqui? Beleza. Aqui. Então, galera, esses aqui foram os dois trades do dia de hoje, tá? Não faz nem muito sentido eu abrir a tela, porque tá bem delimitada a região, tá? O dia foi bem definido, o mercado trabalhou bem dentro desse range aqui, então foi até um dia relativamente fácil de se operar, tá? Para quem já acompanha meus vídeos, já está bem definido, tá? Aqui na região de fundo, tá? É o fundo da área, opa, fundo da consolidação, fundo da área de valor, tá? Como vocês preferirem chamar. Aqui é o topo da área de valor e aqui controle da área de valor, tá? Então ele trabalhou bem dentro dessa consolidação, né? Com esse viés aqui autista, tá? Por que viés autista? Porque nós temos, né, e viemos formando fundos mais altos que os fundos anteriores, certo? Acho que é nítido também para ver, né? Um, dois, três, quatro. Fundos cada vez mais altos. E aí a pressão exercida aqui em cima na venda tem sido cada vez menor, né? Inicialmente a gente conseguiu jogar o preço mais abaixo. No segundo toque a gente já ficou namorando um pouquinho na região, até que a gente jogou ele lá embaixo. E aí no terceiro toque a gente está aqui namorando de novo. Então o viés dessa consolidação é levemente altista, tá? E mesmo assim eu fiz duas operações de venda, tá? Que pra mim estavam até bem fundamentadas. A segunda, tá? Foi bem fundamentada. A primeira foi zoada. Então a primeira, vou trazer ela aqui pra vocês, foi um tipo de operação que eu olho e eu só consigo sentir pena do ser humano que fez esse tipo de operação aqui, no caso eu, tá? Porque não faz sentido algum que eu fiz aqui, tipo assim, zero, tá? Zero. Se eu quisesse tentar achar uma justificativa para isso aqui, eu não conseguiria. Porque realmente foi zoado pra caralho. Desculpem o palavrão, mas não tem outra definição. Zoado pra burro. Tá? Então a única coisa que olhando agora que eu imagino que eu tenha esperado é que isso aqui fosse um pullback para o preço continuar caindo e eu antecipei sem qualquer sinal, sem qualquer paciência, sem qualquer uh, inteligência, eu diria. Eu antecipei essa venda e tomei bonito, que foi um stop caro, né? Os stops hoje em dia nesse mercado têm sido caros, foram um stop de 450 pontos, 440 pontos mais ou menos, tá? E até poderia ter sido uma boa operação se eu tivesse fundamentado bem essa operação, se eu tivesse estudado melhor, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, como a segunda operação foi, né? Foi um pouco mais fundamentada, apesar de errada também. Tá, mas essa primeira aqui nem vale a pena eu falar muito sobre ela, apenas que eu tentei antecipar alguma coisa que eu nem sei o que é e foi muito ruim e realmente eu merecia tomar esse stop aqui de 440 pontos. Beleza? Dito isso, vamos para a segunda. A segunda também foi um stopzinho caro, mas mais barato que a anterior. Aí deu aí 250 pontos, né? Isso deve ter dado uns 700 pontos de stop no dia. Nossa, aqui ele faz umas contas aqui, né?
Então foi isso aí, 450 mais 300, uns 700, 750 pontos de stop no dia, tá? Depois eu comento um pouquinho mais sobre esses valores, mas vamos só focar aqui nessa operação. Bom, se a primeira operação foi zoada, cagada, e não fez nenhum sentido técnico, a segunda operação até fez sentido, tá? Como eu falei, área aqui bem delimitada, tá? Pressão vendedora, estava esperando uma pressão vendedora atuante aqui também. Eu buscava um alvo na região de controle, tá? O stop era mais ou menos em cima desses topos aqui, então eu coloquei ele acima desse cara aqui, um pouquinho mais acima, tá? Deixar uma gordurinha. Então aqui eu tava para pegar quantos pontos? Uns 700, 600 pontos, tá? Para tomar 200 e pouco de stop. Então eu pagava esse stop aqui e ainda ficava um pouco no lucro, né? Uns 300 pontos aí no lucro, tá? Então assim, região de topo, pressão vendedora, mercado consolidado. Eu não acreditava que a gente fosse romper essa consolidação por agora, eu acreditava que a gente viesse a fazer mais um teste aqui no controle, e a gente de fato fez. Demorou, né? Enroscou bastante, mas fez. Esse enrosco aqui era até um sinal de começar a virar a chavinha da venda para compra, né? Porque ele já estava namorando muito essa região, ela já não exercia a pressão que outrora ela existiu, ou seja, né, antigamente, né, no toque anterior, no teste anterior, a gente foi de topo a fundo. Agora a gente foi de topo a controle, né? E o controle era onde eu pretendia sair, certo? Então, assim, havia um fundamento na minha venda, havia fundamento técnico, havia uma região, havia demanda e oferta ali, né? Para aquele tipo de operação que eu queria fazer, né? No meu caso, era que a oferta iria superar a demanda, e a gente teria uma queda no preço. E aconteceu, de fato aconteceu, porém eu antecipei, né? Eu não aprendi, não peguei a lição daqui e eu antecipei novamente a entrada aqui, certo? Então quando eu entrei, para vocês verem, aqui acho que vai um pouquinho daquele medo de ficar de fora, talvez o primeiro stop do dia também tivesse me perturbado. Quando eu entrei, a gente tinha essa configuração aqui, ó. Acredito que esse candle aqui estava se formando, né? Como vocês, não sei se vocês se lembram, né? Que tem muito tempo que eu não posto nada, mas minhas entradas são praticamente a mercado, tá? Eu coloco a boleta aqui, venho no Sharp Trading e dou comprar ou vender mercado e ponto final. Raramente eu estou pendurando ordem, tá? Raramente eu penduro ordem, eu fico ali, eu só expoto, né? Só miro uma região e chegou nela, tô nela, eu compro ou vendo. Então provavelmente no momento dessa venda aqui, esse candle devia estar se formando negativo, eu já, pum, vendi. Então, se eu espero um, dois candles aí, né, para me confirmar, por exemplo, vendi aqui. Tive esse puta. Acho que eu vou botar aqui que fica mais fácil, né? Pra vocês verem. Tem um indicadorzinho que eu descobri. Contador de candles. Que é bom. Ele conta as barras, fica bem interessante. Então, aqui dá pra dar um zoom, fica maneiro. Então, olha só. Se eu vendi na barra 73, se eu espero a barra 75 se formar, fechar, perfeito. Eu teria um stop bem definido aqui, que a barra 74 me deu. Eu teria um stop bem definido aqui, tá? E meu alvo estaria segurado tranquilamente, tá? Eu passaria aqui algumas indas e vindas. De repente eu poderia até ter zerado já, não sei, né? Só sabendo mesmo, só esperando para acontecer. Mas teria vendido numa posição melhor, teria vendido mais caro, meu stop estaria aí mais barato, ou na mesma faixa, na verdade, né, do que eu tomei. Estaria na mesma faixa, mas eu teria vendido melhor. E aqui, ó, quando ele já começou a hesitar, eu de repente teria saído com 300, 400, 500, sei lá. E se eu levo até o alvo, eram 700. Não, não era 1000, não seria 1000, não. Era 700 e pouco, era por aqui. Então, foi o que? Só questão de esperar. Era só questão de esperar um pouquinho, aguardar um sinal. Tipo, eu vendi sem sinal. Eu antecipei muito a região. Eu li a região, eu li o movimento, eu entendi a demanda nessa área, oferta e demanda no caso. Eu entendi que a demanda ia cessar, os vendedores iriam chegar, mas eu antecipei, eu não esperei eles chegarem. Eu entrei antes deles. E aí, quem apressado, né? O ditado já diz, né? Apressado come cru. Eu comi cru e tomei no dedão. Beleza? Então, assim, era só esperar. Se eu espero, essa aqui teria sido uma operação muito boa, porque foi bem fundamentada, foi bem lida, foi bem estruturada. Mal estruturada, né? Apesar de ser bem fundamentada. E essa daqui é uma operação, assim, para eu pegar e realmente descer do cavalo. Porque
descer do salto, né? Cair do cavalo e descer do salto. Porque quando as coisas vão indo bem, você vem acertando, você começa a criar aquele sentimento de invencibilidade, de eu sou o bicho-papão, e aí acaba tomando uma dessa. Tá? Então foi bom eu tomar esse stop para eu voltar para a realidade, botar os dois pezinhos no chão e entender que o mercado é soberano e não dá para eu ficar tentando peitar e adivinhar o que ele está fazendo, né? É, pelo menos aguardar um sinalzinho para confirmar aquela minha leitura, tá bom? Bom, fechamos. Essa foi a leitura dos dois stops e agora só um comentário final sobre o tamanho deles, né? Vocês veem que os dois aí somando deram uns 700 pontos de stop. A gente estava até comentando no grupo lá dos alunos que se esse é o novo normal. Bom, acredito que sim, é o novo normal, pelo menos por enquanto, tá? Não sabemos até quando. Eu, sinceramente, eu não acredito que isso vá durar infinitamente. Eu acho que é temporário, é passageiro, né? Assim, em tempos de crise, a volatilidade dos ativos tende a aumentar, eles como um todo. Então, se você for para o dólar também está bem volátil. As ações também estão bem voláteis, o índice está muito volátil, o índice americano está muito volátil, o Forex está muito volátil, né? Tenho estudado bastante Forex nesse período de quarentena. Inclusive, em breve devo trazer alguma coisa de Forex para vocês. Então, tudo isso está bem volátil, né? Tempos de crise, mas não acredito que seja a realidade definitiva. É uma realidade, sim, porém temporária, tá? E aí acontece isso, quando você toma o stop, você toma um stop de 700 pontos, tá? Você fecha um dia com 700 pontos para trás, 500, 400, né? 1000. Mas quando você acerta uma operação, os ganhos tendem a ser também nessa magnitude, tá? Se você toma 700 de stop e ganha 200, 300, aí sim você tem que rever o seu gerenciamento porque tem alguma coisa errada, tá? Mas vocês veem que se esse aqui fosse o caso, né, da operação ter dado certo, teria dado uns 700 pontos, teria praticamente não, né? Teria zerado os 400 daqui e ainda deixado uma gordurinha. Então, essa, por enquanto, é a realidade do mercado, tá? Então você vai perder, mas quando você acerta também, você tende a acertar mais, tende a ganhar bastante. Então, caso você seja um cara mais experiente, que consegue manobrar o seu risco, né, consegue gerenciar o seu risco, você percebe que, opa, os stops estão mais caros. Então, se os stops estão mais caros, a minha perda financeira é maior. Se minha perda financeira é maior, eu tenho que compensar isso reduzindo o lote. Porque também, o que está maior? O meu alvo. Então, eu tenho alvos maiores que com o lote reduzido, eu vou ter manter a proporcionalidade do ganho e da perda financeira que eu já tinha antes, tá? Então, se você é um cara que já tem essa experiência, ótimo, bom para você nada mudou. Agora, se você é um novato, chegou agora no mercado, está operando um contratinho, dois, aí fica um pouquinho mais difícil, porque se você operava um contrato e tomava 200 de stop, agora você opera um contrato e toma 500, 700. Então a realidade está um pouco diferente. Meu conselho para você é dar uma pausa, tá? Esperar as coisas se acalmarem, não sacrificar esse capital que você juntou e de repente foi suado, e colocar no mercado desse, que você numa operação aí você pode lamber um dia ruim, uma semana ruim, você pode varrer a sua conta e aí é pior, né? Então eu recomendo você dar uma segurada, vai para uma conta demo que seja, ou só fica ali acompanhando o mercado, espera a volatilidade se estabilizar em patamares um pouco mais baixos e aí depois você volta nesse nível, porque senão você corre esse risco. Ou se para você não é problema queimar esse capital agora, aí é por sua conta e risco, tá? Mas eu acho que o mercado está bem volátil para quem não. Acho não, ele está bem volátil, mas ele está bem perigoso para quem não tem essa capacidade de gerenciar e manobrar esse risco. Beleza? Esse era o comentário final. E agora, bom, é isso, tá? Amanhã a gente se vê em um novo vídeo. Vou aproveitar essa quarentena e postar diariamente. Não necessariamente vídeos de análise assim, vou trazer alguns conteúdos também mais educacionais. E a gente vai se falando, tá? Tem muita coisa boa pela frente. Valeu? Nos vemos então amanhã. Forte abraço e até.